Bom dia, meus amigos, tudo bem? Paz e bem, sejam bem-vindos ao nosso espaço, ao nosso cantinho. A nossa festa que São Judas Tadeu está acontecendo, está todo vapor até o dia 31. Se você ainda não pôde vir aqui conhecer o nosso espaço, a nossa quadra, é mais do que convidado a comer o nosso panzerote, levar para casa, poder trazer a sua família para conhecer o nosso convento. Então, sinta-se acolhido, não só por mim, mas por todos os freios aqui da casa. O Lar São Judas gosta, mais do que gosta, ama receber pessoas queridas e especiais que ajudam a construir a história dessa casa. Hoje eu estou aqui só para fazer um lembrete sobre a importância da vida espiritual, da construção da vida espiritual. Algum tempo atrás eu gravei um Reels falando sobre vida espiritual e lá, como eu já disse, é bem curto o tempo. Aqui eu quero tentar ser um pouco me alongar um pouco mais, mas também não me demorar. Mas a vida espiritual, ela é um processo, ela é uma construção, ela é um edifício. E todo edifício tem que ser muito bem arquitetado, tem que ter toda uma equipe que trabalha para que ele possa ser erguido com toda a segurança possível e cumpra a sua missão. A vida espiritual também ela é um edifício que tem que ser muito bem estruturado. Então muitas vezes eu percebo que a gente quer viver uma vida espiritual sem ter alicerce. Então a gente quer pensar em milagres, pensar em curas mirabolantes, em situações que vão acontecer de modo mágico. E isso é típico de quem ainda não construiu aquele alicerce sólido da fé. Não que nós não devemos buscar cura ou qualquer coisa do tipo, mas a vida espiritual madura, bem construída, bem planejada, ela precisa desse alicerce profundo que a fé e a razão trazem, já dizia o Papa João Paulo II na sua encíclica. Então, quando nós vamos alicerçando a nossa fé através da história, através do conhecimento, do estudo da Bíblia, através da espiritualidade, da doação, dos valores, das virtudes, como fé, esperança e caridade, nós vamos construindo esse edifício, solidificando a nossa fé. E ela não vai ser somente um instrumento de alívio das minhas angústias, porque é muito triste quando a gente reduz a nossa experiência de fé a esse alívio de angústias. Então, muitas vezes a gente procura pessoas que sejam poderosas, um padre poderoso que faça milagres, um pastor que seja poderoso, porque a gente está tão desesperado, porque a gente quer alguém que resolva imediatamente aquele nosso problema. E nem sempre a gente quer parar, pensar, refletir, enfim, meditar sobre aquela questão que a gente está vivenciando, que a gente está experimentando. Quando eu praticava yoga, a minha professora dizia assim, eu me lembro muito bem, eu tinha dificuldade para entrar numa postura e eu já queria sair dela. Eu nem bem entrava na postura, eu saía. Minha professora dizia, você tem dificuldade em sentir dor. Eu falei, mas todo mundo tem, ninguém gosta de sentir dor. Ela falou, pois é, mas a dor está ensinando muita coisa e ela fala muito com a gente. Então a gente tem que aprender a não sair daquela postura para que a gente conquiste ela. Então, na vida espiritual também é assim, não adianta eu pedir para que Deus me livre dos meus inimigos. Por exemplo, tanta gente faz essa oração, Senhor, me livra dos meus inimigos. Talvez aqueles inimigos que nós chamamos assim, a convivência ou a busca da transformação da relação com essas pessoas que nos são difíceis, ela possa nos fazer ser mais maduros, mais espirituais, mais conscientes do nosso papel aqui na Terra, do que simplesmente que o Senhor nos afaste de quem nós não gostamos. Claro que a gente quer isso, a gente sempre pede isso, porque ninguém gosta de lidar com aquilo que é desconfortável. Porém, o desconfortável é o que solidifica esse prédio, essa construção. Só lidar com ventos bons, esse prédio talvez não aguente uma tempestade, um furacão. Não é? Os prédios que nós construímos aqui no Brasil, eles não sei, não posso dizer que eu não sou arquiteto, não entendo nada de engenharia, mas eu penso que eles não estão preparados para um furacão, para um terremoto, como um prédio do Japão, como um prédio desses lugares que são mais bem estruturados, de lugares que estão acostumados com esses eventos climáticos. Então, a vida espiritual também ela exige esse planejamento
da estrutura do nosso interior. Sem esse planejamento a gente desaba. Então, num primeiro momento, numa primeira dificuldade, eu desisto. Ou eu não vou mais naquela comunidade porque eu pedi para Deus me curar daquela doença, Ele não curou, então não acredito mais em Deus. Então a gente vai reduzindo a nossa experiência apenas a como se Deus existisse para fazer a nossa vontade. Isso é um perigo muito grande que todos nós corremos, de achar que Deus existe só para fazer aquilo que eu peço. Não é assim, né? Um filho, uma mãe sabe que ela gostaria de dar muitas coisas ao seu filho, mas ela não pode, ela não tem capacidade de dar tudo aos seus filhos. E às vezes ela até tem a possibilidade de dar algo ao seu filho que ele pede, mas ela vai com calma para que ele aprenda o valor daquilo, para que ele aprenda o valor de se buscar, de se dedicar, enfim, de conquistar aquilo com muito sacrifício. É o que a gente sempre escuta, né? Tem que sacrificar, tem que viver uma vida de sacrifício. Vida espiritual também não é distante disso. Resolvi falar um pouquinho sobre isso porque Jesus ele tem pedido muito nos últimos evangelhos, para que os seus discípulos aprendam isso, que fé é doação. Não é benefício, não é ser privilegiado, não é ser uma pessoa superior às outras e que está constantemente sendo mimado por Deus. Ter fé é ser uma pessoa consciente do seu papel. Eu estou aqui para mudar a vida também das pessoas à minha volta através do meu jeito, me transformando para que as pessoas tenham também possibilidade de edificar e solidificar o seu prédio interior. Não sei se eu fiquei claro, não sei se eu me fiz entender por você, porém eu quero encerrar dizendo isso. Vida espiritual exige planejamento, exige dedicação, investimento. Investir em conhecimento, em estudo, em meditação, em silêncio, em muitos aspectos, muito mais. Não é uma pessoa espiritual aquela que só pede graças e bênçãos e milagres. Talvez seja somente uma pessoa que ainda está engatinhando na fé e que quer. Eu quero, mãe, eu quero mamar. Mãe, eu quero meu doce, eu quero minha bala, eu quero minha comida, eu quero minha papinha na hora. O bebezinho, ele pede, ele chora, ele, como diz a minha mãe, ele faz manha quando não alcança aquilo que a mãe está ali para dar. O adulto não, o adulto sabe que ele precisa esperar. Então vamos fazer da nossa vida espiritual mais madura e mais consistente. Um beijo no teu coração, espero que de coração, que eu tenha contribuído para um pensar mais reflexivo no teu dia. Vamos escrever, colocar no papel o que a gente precisa melhorar em nossa vida para que a gente cresça juntos, porque a gente faz parte da mesma família e somos todos nós filhos do mesmo Deus. Um beijo.